Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui nós vamos falar de um assunto que é um pouco longo, que nós vamos ter aqui lá na nossa série de geotecnia, né, de mecânica do solo, que nós vamos tratar o grosso lá, que eu vou simplesmente apresentar esse elemento para vocês de uma maneira bem simples, porque quando eu falo fundação, eu não estou tratando de um elemento específico. Fundação, você tem diversos elementos que você pode compor uma fundação. Você pode compor uma fundação em sapata, em estaca, bloco sobre estaca, radier, tupulão. Você tem uma série de possibilidades de fazer sua fundação, seja ela moldada na obra, seja ela pré-moldada. Então, assim, existe uma série de possibilidades de você fazer essa sua fundação. Então, por esse motivo, por ser um assunto tão abrangente e por normalmente uma faculdade ter uma matéria só para falar sobre fundação, eu vou só introduzir essa matéria de fundação e lá na frente, quando eu estiver falando de fundação mesmo, de um curso de fundação, aí a gente aprofunda nelas. Mas vamos lá, o que é uma fundação, pessoal? Uma fundação, ele é basicamente, vamos seguir a mesma lógica que a gente está usando aqui, ó. São elementos estruturais de terra, ou seja, são elementos que estão em contato com a terra, que possui 3 dimensões, sendo o comprimento delas variável para cada tipo de fundação escolhida. Fechou? Então aqui você tem mais ou menos qual a ideia de uma fundação, né? Como é que é o conceito dela, que é basicamente elementos estruturais de terra, porque estão em contato com terra, que possui suas dimensões variáveis dependendo do método que você escolher para executar essa fundação. Por exemplo, existe fundações de radier. Radier é basicamente uma placa de concreto que você enterra ela no solo e dali sai seus pilares. Então, nesse caso, a definição dessa fundação específica seria muito similar à definição de uma laje, em que duas das suas dimensões são maior que a terceira, né? Porque o radier é como se fosse uma laje enterrada dentro do solo. Do solo. Você também exemplo de sapata, que é um dos exemplos que nós vamos tratar aqui na aula, que é esse em vermelhinho que nós estamos vendo aqui. Que você tem aqui, ó, praticamente todas as dimensões quase de mesmo comprimento, né? Tanto as da base como essas aqui da altura, né? Se você imaginar que tem um elemento aqui de altura, né? Oh, perdão, aqui ficou. Você imaginar que a altura dele é mais ou menos essa daqui, né? Se imaginar que a altura é essa daqui, ela é bem similar às outras dimensões. Então seria um elemento dimensional de dimensões similares. E você tem um segundo tipo de fundação, que seria aqui um bloco sobre estacas também. Que além de ter um bloco, que normalmente é um bloco quadrado, então de todas as dimensões, você tem aqui uma estaca saindo por baixo. E esses dois elementos de fundações, os dois servem como fundação, mas eles têm um método diferente de funcionamento de uma fundação. Então isso é interessante. Fundação é um negócio muito variável. Depende do solo, depende de qual tamanho da carga que você tem, qual a área de fundação que é necessária para você aguentar a sua estrutura. Então, fundação é um tópico que ele é bem completo. Ou é bem complexo, né? Então, como aqui nós queremos só apresentar os elementos, eu vou apresentar para vocês apenas as sapatas e os blocos sobre estacas, tá bom? E qual é a função estrutural de uma fundação, né, de um elemento de fundação? Basicamente, a função estrutural dela é o seguinte, dissipar as cargas que são transferidas a ela pelos pilares, certo? Então, basicamente, a função de uma fundação é dissipar as cargas que são transferidas a ela por meio dos pilares. Então, a carga ela chega aqui nos pilares, o que essa fundação ela chega e faz? Ela pega essa carga e transfere para o solo, certo? Imagine que isso aqui é uma seta, tá bom? Ficou meio feio, mas ela chega essa carga, ela vem aqui e transfere para o solo, certo? Chega aqui a carga e ela transfere aqui para o solo. Então, esse daqui é mais ou menos o funcionamento de uma sapata. A função dela é transferir a carga que ela está recebendo dos pilares para o solo. Então, basicamente, essa aqui é a ideia de funcionamento de uma sapata, tá bom? Aí, pessoal, existem métodos diferentes de você fazer essa transferência de carga para sua fundação, certo? Existem diversos métodos que você pode usar para fazer essa transferência.
Aqui nessa sapata, ela transfere a carga pelo contato dessa área aqui de baixo, ó, que é uma área quadrada, né? Se a gente olhar essa sapata por baixo, é como se fosse uma área quadrada assim, ó, em que o contato dessa região aqui, ó, com o solo transfere a carga, certo? Então, o contrato dessa parte de baixo desse elemento sapata que transfere a carga. Enquanto para um elemento como estacas aqui, você tem o seguinte: esse bloco aqui de cima, ele é um bloco de transferência de carga, né? Ele é um elemento de transferência. Ele transfere a carga para essa sapata, perdão, ele transfere essa carga para essas estacas. E como que essas estacas funcionam? Enquanto que a sapata, o funcionamento dela é contato dessa parte de baixo, né? Essa parte de baixo dessa sapata tendo pressão no solo e dessa forma dissipa a carga, a estaca já é um pouco diferente. Vocês concordam comigo que aqui você tem então a carga do pilar chegando? Ficou por baixo, né? Você tem que a carga do pilar chegando, né? Descendo. E como ele está descendo, essa carga do pilar está descendo aqui, ó, para o solo, o que que você faz? Deixa eu do lado de cá também. Como que funciona? Que você tem a carga que está sendo transferida do pilar para a estaca descendo, certo? A tendência é que essas estacas, com essa carga descendo, que elas afundem na terra. Por que elas não afundam? Porque elas estão em contato com a terra. E a terra faz atrito com esse concreto que está aqui na frente. A terra faz atrito com essa face dessas estacas. E o atrito cria uma força contrária, certo? Então, quando você está mexendo com sapatas, quando você está mexendo com estacas, o seu modelo de dissipação de carga é por meio de atrito. Você tem uma carga do pilar chegando, fazendo com que essa estaca tenda a afundar, e por conta do atrito dela com a terra, ela cria cargas no sentido oposto para segurar a estrutura, certo? Então, aqui você tem uma descarga da carga por meio de contato com o solo e aqui por meio de atrito, certo? Então você tem esses dois métodos de segurar a carga, né? Esses dois métodos que eu estou apresentando para vocês de segurar a carga, de dissipar a carga, mas existem outros métodos diferentes. Esse aqui é só um exemplozinho para que vocês possam visualizar mais ou menos dois métodos de como que a gente dissipa as cargas de um edifício para que ele fique de pé. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Vejo vocês nos próximos vídeos e até mais.